Pessoal, hoje mais um Archimed Talk Show, recebendo um convidado aqui muito especial, né? Um médico profissional e uma pessoa que eu gosto muito, que muita gente também admira, um profissional que é praticamente assim a história da medicina e da endoscopia aqui do Piauí. Dr. Dimas, obrigado por o senhor ter vindo. Eu sei que o senhor não gosta muito de entrevista, evita os holofotes, né, Verdade. mas acabou aceitando meu convite, então eu agradeço o senhor por essa oportunidade, essa honra aí de receber o senhor. Por livre e espontânea pressão. A gente é tão insistente, né, doutor Dimas, que acaba... Mas vale a pena. Espero que eu dê conta aqui do recado. É claro que vai dar. Quero agradecer as suas palavras, né? Eu realmente tenho muito tempo são 48 de profissão, que imagino com dedicação, fazendo endoscopia 30 com 26, 25, 45 anos. 45 anos que eu faço endoscopia. É muita coisa. É muito tempo, muita endoscopia, certo? É quase a minha idade, eu tenho 49. Pois é. Quando eu tinha 4, o senhor já fazia endoscopia. É isso mesmo, 45 anos. Nossa, é muito tempo. Eu estou fazendo 48 anos de formado e esse tempo todo de endoscopia. É quase a minha idade, né, de formado, que eu tenho 49. Verdade. Doutor Dimas, aí voltando lá atrás, né, que a gente quer conhecer o doutor Dimas mesmo, a pessoa, né, o Carlos Dimas. Como é que foi, que a gente até conversou sobre isso já, sobre a infância, né, porque... Obviamente, a infância, quando o senhor foi criança, é bem diferente da infância hoje, né? Da maneira que as crianças se comportam e tudo mais, né? Então, como é que foi essa sua infância? Bom, a minha infância é típica de um garoto de cidade do interior, né? Onde a gente tinha uns pais muito rígidos, muito... educador, né, de um padrão religioso, inclusive, mas que tinha toda a liberdade, tinha a rua para você sair, as praças para você brincar, se divertir, jogar bola, peteca, papagaio, e tudo mais que era costumeiro na nossa vida, né? Tinha hora de chegar em casa, né? Tinha uns compromissos, estudar, que era uma coisa que meu pai exigia demais, cobrava muito. E dentro de uma casa que tinha 11 filhos, né? E vocês brigavam? O senhor era danado ou era quietinho? Brigava. Eu era dos mais quietos, né? Né? O senhor é o quê? O senhor é mais velho, do meio, mas como é a sua colocação? Eu sou o quarto, né? Dos mais velhos. O quarto dos mais velhos, né? E todos vivos, né? A maioria morando aqui em Teresina, todos formados, foi a herança que os pais da gente deixou. Né? Quantos médicos tem entre seus irmãos? Médico só eu. Só o senhor? Aí os outros são engenheiros, economistas, né? Farmacêuticos. Tem um que se diferencia muito por ser se envolvido muito com a cultura, é professor, defensor público, é escritor, é poeta. Isso aí então, é multimídia. Esse é multimídia, né? Se destacou e se destaca nessa atividade dele, né? E no caso, porque assim, hoje as coisas mudaram muito, né? O pai, né? A forma que o pai e a mãe se comportavam com os filhos, né? Hoje tem muita psicologia, tem muita conversa. Como era a conversa no seu tempo aí, no tempo que o senhor era criança? A psicologia daquele tempo, como aconteceu com todos os da minha geração, que moraram no interior, era a psicologia vamos dizer assim, entre aspas, de uma ordem. Estabelecia uma forma de comportamento e essa forma de comportamento era cobrado, né? Então... algumas coisas, alguns atos praticados por a gente que destoavam muito daquilo que era colocado como que devia ser feito,
Aí era aquela punição, certo? Que era graduada, dependendo do tamanho da falta, né? Da transgressão, né? Então tinha desde castigos, por exemplo, ficar sentado por algum tempo sem se levantar, ou ficar no canto. Muitas vezes ficava no canto de algum compartimento da casa e ficava em pé ali por um tempo pré-determinado, né? Outras vezes, nas transgressões maiores, a filosofia era da palmatória, né? O que é impensável hoje, né? Não tinha esse negócio dessa psicologia de hoje. Como é que o seu pai improvisava a palmatória? Como o senhor fala? Rapaz, a palmatória ficava sempre disponível, mas muitas vezes a gente escondia. E quando ele não encontrava, ele pegava uma escova de escovar sapato. E ali servia perfeitamente para a intenção que ele estava propondo, né? E assim, nesse sistema de tradicional, de conservador, ele tinha as exigências dele, que muitas das quais a gente não gostava, mas que deu resultados e ninguém ficou maluco por isso. Tem um pouquinho de loucura, né? Normal. Dizem que Oeiras assim, é uma cidade de loucos, mas aí eu tenho só um pouquinho de loucura. Só um pouquinho, né? Doutor Dino, assim, existe muito criaram essa controvérsia. Eu também fui criado apanhando também, né? Porque eu merecia, né? Eu falo assim, eu merecia, mas hoje... eu achava que nunca merecia. Pois eu sempre merecia, né? Porque eu realmente aprontava muito. E eu não tenho trauma nenhum disso. O senhor também, como tá falando aí, não tem nenhum trauma, não tem mágoa do pai, não tem mágoa da mãe. Pelo contrário. Ele era um pai que ficava muito próximo da gente e a gente não reagia ou não se revoltava com essas coisas, né? Apesar de que, na maioria das vezes, eu achava que não merecia aquilo que ele estava fazendo, né? Não merecia porque achava que simplesmente não merecia. Não é porque eu deixava de ser ou não, né? Muito, como você disse aí, né? Muito inquieto, muito revoltado, muito brigão. Não era nem por isso, é porque eu achava que não merecia, que ele era muito rígido. E era mesmo. A rigidez, ela foi... Hoje eu não bato nas minhas filhas, né? Mas eu tenho uma certa rigidez, embora seja um pai muito próximo, né? Abraço, beijo. Mas eu não tenho, por exemplo, a distância que meu pai tinha da gente, né? Que eles não chegavam muito assim, de abraçar, Hoje eu sou um pai rígido ainda, mas eu não bato, por exemplo. Então essa sua disciplina, né? Eu sei que o senhor foi do Exército, né? Fui do Exército. E essa disciplina, como é que o senhor levou? O senhor acha que ajudou no Exército, essa sua disciplina? Ou o senhor ficou mais disciplinado? Olha lá, o doutor Dimas lá no Exército. Rapaz, e o bigode é desde aí, viu? Aí é a origem do bigode. Esse bigode tem mais do que de formado de medicina. Tem sim. E aí, como é que foi essa... Depois ele ficou muito bonito, muito cheio, né? aí ainda era pouquinho ainda. Ainda era... E como é que foi essa experiência? Você passou quanto tempo no Exército? Isso aí foi antes da medicina? Esse aí... Não, foi depois. O senhor já era médico? Eu já era médico. Certo. Já era médico formado. E eu no Exército, naquele tempo, não sei se hoje ainda é assim, eu acho que aquelas pessoas que não tinham servido ao Exército Sim. aos 18 anos, né, eles chamavam depois de formado, né? Então a gente foi convocado para servir o Exército, um grupo de... Alguns, né? Alguns, né? Nossa turma era muito pequena, então só tinha... proporcionalmente era muito, né? muito pequena. Aí só tinha 12 homens a ser convocados. Nossa. E foram convocados. Mas na época só tinha 7 vagas. Então foi feita uma prova escrita. O senhor queria? Não. O senhor não queria? Nenhum, absolutamente. Eu não queria, porque inclusive, logo que eu passei que a gente concluiu o curso, a minha intenção era fazer residência, né? Então, no seu caso, foi compulsório mesmo, o senhor foi obrigado a fazer. Eu fui obrigado a fazer, porque eu tinha minha residência para ver. Então, me atrasou algum tempo a residência. Mas eu não sinto... Eu acho que eu aprendi muita coisa no Exército, né?
inclusive a disciplina, né? O que é que o... Que já veio de casa, mas lá... Eu não tive dificuldade para me adaptar ao exército, né? Se o senhor quisesse, o senhor daria um bom militar, né? Pela disciplina, pelo... Não, ou o senhor acha que não daria? Eu acho que daria. Mas só que eu fiz um concurso para o Exército, para médico do Exército, lá no Rio, quando eu estava no Rio, fazendo a residência, e fiz um concurso para médico do Exército, né? Uhum. E não passei, e é isso que eu quero chegar, que eu até poderia ser um bom médico, mas fisicamente não estava dentro dos parâmetros. Ah, o senhor ficou reprovado no físico. Ficou no teste físico, é que eles chamavam TAF, né? Ainda tem TAF ainda. Deve ter. Tem até TAF de corrida, né? Você correr um determinado tempo. Naquele tempo era um exercício de 12, uma corrida de 12 minutos. Uhum. 2,4 quilômetros ainda é. Aí, dependendo, era classificado pelo tempo, vamos dizer, tamanho da corrida, né? Que você conseguia fazer, né? Que eram 12... Eu acho que, assim, eu cheguei quando eu corri ali na Raul Lopes, eu parei, né? Eu gostava de fazer TAF, só para me desafiar, né? E, se eu não me engano, são 2,4 quilômetros em 12 minutos. 12 minutos. Eu acho que é mais ou menos mesmo. isso. Então, a classificação é pelo o trajeto que você percorria, conseguia percorrer. O senhor só ficava no livro, não fazia exercício? Pois é, rapaz. Mas foi bom o livro, melhor do que o TAF, né? É melhor, é verdade. Foi... E assim, voltando um pouco, né? A gente foi pro Exército, mas na infância ou na adolescência, ou já foi na fase adulta que o senhor escolheu, pensou assim, não, eu vou ser médico. O senhor já quis ser outras coisas também, antes disso? Não, de jeito nenhum. Eu já, desde o início, desde menino, moleque, eu achava que queria ser médico. Não teve nenhuma... Desde infância mesmo? Desde novo. E eu achava que queria ser médico. E aí tinha um médico lá em Oeiras, ele já é falecido, que eu tinha assim como uma figura que me identificava, né? Uhum. E até fisicamente tinha uma certa... E a postura... Tinha bigode, não? Tinha bigode, tinha bigode. E aquela postura séria, né? Circunspecta, né? Que o senhor acha que se espelhou nisso ou que já parecia, né? Não, só como médico, né? A postura como médico. Certo. Não essa questão de personalidade. Sim. É só admiração como profissional, né? como profissional, como médico. E naquela época, acho que não tinha tantos médicos. O médico era praticamente da cidade, era alguma coisa assim? Sim, tinham poucos médicos na cidade e esse médico era um médico da família, né? Olá, o senhor. O senhor tá, aí o senhor lembra de onde é essa foto aí? Rapaz, essa foto... Rapaz, eu era magro, né, rapaz? Essa foto aí é logo que a gente passou no vestibular. Então, a gente está recebendo uma medalha no Colégio Diocesano. Você vê que a cabeça está ainda raspada, né? Ali são 2 padres de lá do Diocesano, diretores do hospital, que está aí me medalhando, né? Aconteceu isso aí nos 2 anos que eu estudei lá, nos 3 anos, 2 vezes. Nessa época só tinha federal? Só tinha federal. E eram poucas vagas? Eram 50 vagas. A metade no primeiro semestre, a outra metade entraria no segundo semestre. Ou seja, formavam-se 50 médicos só por ano no Piauí inteiro? Não, era assim. Nós somos o primeiro ano da Universidade Federal do Piauí. Ah, o senhor foi primeiro do primeiro? Não, antes existia a Faculdade de Medicina, e já tinham tido 5 turmas anteriores à minha, certo, como faculdade. A faculdade foi criada em 71, a Universidade Federal do Piauí foi criada em 1971, e a gente entrou em janeiro de 72. E aí, nesse ano, é que eles dividiram a metade
no primeiro semestre e a outra metade no segundo semestre. E a gente fez a faculdade em 5 anos, terminamos em 77, porque nós fizemos muito curso de férias. Simplesmente a gente não tinha férias, né? Todo era tempo corrido, vamos, né? Os 2 semestres normais e os cursos de férias. E aí conseguimos Isso já fazer... contava disciplina nessas férias? Já. Esses cursos de férias eram disciplinas da grade do currículo, né? Que a gente fazia nas férias. Geralmente as disciplinas menores, com menor carga horária. E aí concluímos em 1977. Com quantos anos você se formou? 24. 24 anos. Então, o senhor é da 4ª turma de medicina do Piauí? Não, 4ª, 5ª? 6ª turma. 6ª turma. Tá? Ou seja, como era 2 por ano, então é mais ou menos, o senhor entrou no 4º ano que existe a medicina. Nós formamos, a nossa turma era de 25 pessoas que se formaram, né? E a outra 25 foi no ano seguinte. No semestre seguinte. Sim. Então tinha 2 formaturas por ano. E hoje, às vezes, tem faculdade que tem mais de 100 só numa turma, né? É uma loucura, né? O que é que o senhor acha, assim, que muita coisa mudou, né? Mas o senhor vê aí que na sua geração, na minha também ainda foi diminuindo, mas já tinha, né? Aquela sede do aprendizado, né? Com aquele certeza. medo de se formar e não dar conta, né? Com certeza. O senhor sentia isso? Assim, Muito, a gente sentia, porque a gente tinha sido criado de uma forma, incutido na cabeça da gente, que a gente tinha que se formar, de ter uma profissão. Certo. Então a gente gostava de estudar. A gente adquiriu o gosto do estudo, né? Então estudava bastante, né? E com um afinco, não tinha preguiça, não enrolava, né? O senhor acordava de madrugada para estudar, às vezes? Não, geralmente a gente estudava na noite, entrava na noite, né? Madrugada dentro, às vezes. Até onde fosse. E era com café, era com o quê? Véspera de prova, a gente ia para fundo na noite, né? Era café. Né? Pó de Guaraná também, não? Não, só era no café. No café. Eu cheguei também, na época que eu... Olha lá. Nossa, isso aí tem... Vocês não lembram dessa foto aí? Quem é que tá ali com o senhor? O senhor é o de cá. É o que tá... É papilotomia isso aí? É, papilotomia. Papilotomia. Onde é isso aí, doutor Dimas? É Rio, isso aí é em Lyon, na França. Lyon, na França. Papilotomia. Papilotomia. Então isso aí é um médico francês, né? Em 96 eu fiquei lá uns 3 meses. Lá em Lyon. Em Lyon, na Pois França. Por coincidência também, né? Eu passei um tempo lá na ecoendoscopia em Marseille, né? Em Marseille. Que é muito bom, né? A medicina francesa. É. Aí eles já, assim, o que eu notei, o senhor notou a diferença também de recursos? É o doutor Ponchon. Ponchon, muito famoso. Famoso. Muito famoso. Fala português. É um médico muito famoso. Na chegada ao hospital, a gente foi lá na sala dele e a primeira coisa que chama a atenção é uma bandeira do Brasil por trás da mesa dele. Que legal. Ele gostava muito do Brasil, veio aqui muitas vezes. Então recebia vocês bem. Muito bem, muito bem. O senhor chegou a aprender alguma coisa de francês? Rapaz, eu estudei francês antes de ir, e lá também eu estudei também francês. Acho que eu me saía bem das situações mais comuns, né? E francês é uma... Eu não sei se o senhor tem a mesma opinião, mas eu acho o francês mais fácil do que inglês. Por ser uma língua latina, né? O senhor teve essa facilidade ou não? Não, o francês, a gente lembrava um pouco do francês, porque no ginásio antigo que a gente fazia, era obrigado a ter uma língua além do português, né? E eu fiz francês. Foi mudando, né? Tinha uma época que era latim, né? Latim depois também eu estudei. O francês passou a dominar e hoje o inglês domina. Não teve essa tradução, né? No ginásio eu estudei latim. Tanto que os nomes dos colégios tinha liceu, né? Que é uma palavra, né? Que vem do latim.
E do francês também, acho que Liceu também tem, não tem no francês? Não, se não me engano? sei. E é uma língua muito boa. Só chegou até filho, né, que morou na França? Sim, eu tenho um filho que é professor da universidade e fez parte do doutorado, passou lá 14 meses, lá em Paris, uma cidadezinha muito pertinho de Paris, né? Ele fez a parte do doutorado dele, 14 meses, né? E eu estive lá com ele um período. O que é que você acha da cultura francesa, assim, de classe média, né? Que eles não são como os americanos, que são consumistas, né? O que é que você acha, assim, da cultura? Você percebeu isso e da diferença de lá para cá? Mas a cultura, ele é um povo bem culturado, né? Ou aculturado, né? E, geralmente eles têm um apreço grande por música e teatro, né? Uhum. E eles têm uma vantagem porque ele tem muita história. Sim. O acervo histórico da França, de um modo geral, é muito grande, por ser um país antigo, como outros da Europa, né? Então a música clássica, os grandes teatros, né? Com arquitetura antiga, né? E ricos, muito ricos, né? Se sobressaiu muito, né? Lá, inclusive, tinha que eles chamavam carnaval. Eu fui assistir, mas não achei que era um carnaval. Parecia com o nosso, não. Inclusive, tinha uma música da época que eu tive lá, que não era nem em fevereiro, era em maio, se não me engano. Era mês de maio. E tinha uma música de carnaval, no ritmo de carnaval, né? Que a gente trouxe uma... Eu fui comprar uma lá na lojinha que tinha, lá da direção do pessoal, dos produtores lá do carnaval, e eles me deram, eu fui comprar, e eles me deram essa fita com essa música de carnaval. Mas não era carnaval, era mais um desfile de equipes de vários países da Europa, né? Com suas manifestações culturais e folclóricas, né? Muito bom, muito rico, mas não era um carnaval. Então eles tinham muito isso, né? A gente via muito músico nas ruas, nas praças, né? Tocando, como a gente vê em filmes, né? A França realmente... E tem grandes monumentos que a gente não sabe, mas que foram presentes dos franceses, como a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, né, e vários outros obeliscos que eles têm espalhados por aí, né? É verdade. Então o francês é um povo que tem uma cultura muito forte, né? A Europa distribui essas coisas muito a mundo afora, né? Uhum. Devido à sua história, que é muito grande, e à preservação dessa história, que é muito rica. É uma coisa extraordinária. As igrejas, principalmente as igrejas, né? Os teatros, são coisas fabulosas, né? A primeira vez que eu fui em Paris, eu fiquei emocionado. Porque assim, eu pensei, poxa, eu nasci em Crateús, no sertão do Piauí, pobrezinho, que a gente era pobre, né, no início. E quando eu cheguei lá em Paris, que eu vi aqueles... assim, você se sente assim... ao mesmo tempo você se sente pequeno, ao mesmo tempo você, poxa, eu tô aqui em Paris com... É um clima, a gente sente um clima diferente em Paris, né? O clima é diferente. Eu acho que a gente deve sentir em qualquer país daqueles ali, né? Porque realmente a história é muito grande. Doutor Dimas, e o senhor casou quando? Como é que foi essa história de conhecer sua esposa? Me diga aí. Rapaz, a Isabel, ela trabalhava num colégio aqui em Teresina, né? Era secretária lá da escola. E o senhor fazia o que na escola lá? Aí eu tinha um emprego na Secretaria de Educação, tinha que ter um emprego para se manter, né? Uhum. E a minha função era visitar os colégios à noite, certo? E um dos colégios era visitar como orientador, coordenador pedagógico. Olha só que absurdo, né?
pegar um acadêmico de medicina para coordenar uma disciplina de biologia, né? Mas eu acho que dentro do possível eu cumpri lá a meta, né? Então eu ia nos colégios à noite, e um dos colégios que eu visitava era o Paulo Ferraz. E lá conheci a Isabel, e parece que ela, né, olhou para mim de uma forma diferente. E aí a gente começou lá a nossa relação, né? Vamos ver vamos ver se essa história é isso aí mesmo. A história é essa. Eu conheci o Carlos Dimas, ele estava no vestibular, no pré-vestibular, no cursinho, que estudava no Diocesano, e tinha um primo meu que estudava com ele, né? E aí ficava paquerando com ele, mas ele não paquerava comigo não, ele era muito trancado. Quando ele passou no vestibular, ele foi trabalhar como professor de biologia no estado. E eu trabalhava como auxiliar de secretaria no Paulo Ferraz. E ele foi ser coordenador de biologia. Então ele ia no Paulo Ferraz. Teve um dia, eu sempre pedia, tem algum documento para a Maísa assinar? Tem alguma coisa para levar para a Maísa? Então eu ia levar. E teve um dia que não tinha nada para levar para a Maísa. Aí eu peguei umas folhas de chamex em branco, né? E levei. Maísa, assina. A Olivia pediu para tu assinar esses documentos. Quando a Maísa olhou que a folha estava em branco, ela voltou, foi morrer de rir, ela não aguentou, ela saiu. Aí eu sentei do lado dele, eu digo, oh, que coisa maravilhosa você aqui, que coisa, né? Aí fui puxar a conversa com ele, né? Foi isso mesmo, doutor Dilma? O senhor estava tão concentrado em estudo que não deu bola para a dona Isabel? Não, inicialmente não, porque ali eu ia mais com a atenção voltada para o que eu tinha que fazer, mas depois as coisas engrenaram de um jeito que não teve jeito. Mas ela foi persistente, né? Sinal de que ela viu alguma coisa em mim, né? Foi o bigode, o senhor já tinha bigode? Tinha um bigode. De repente ela foi alguma informação a respeito, né? E a gente morava próximo. Ah, vocês moravam próximo? As famílias se conheciam? Não. A gente morava na Vermelho, próximo à igreja, e ela morava no São Pedro, logo no início do São Pedro, logo depois da igreja, né? Então era um trajeto que a gente fazia do Paulo Ferraz para a casa dela, a gente fazia a pé. Depois das aulas noturnas, né? 10 horas, 10h30, a gente ia numa boa, não tinha essa preocupação de violência, de assalto, que é uma das coisas boas que a gente tem aqui, né? E hoje a cidade era bem pequena, hoje, né? Você não sai, não vai nem numa praça com medo da violência, né? Naquela época o pessoal ainda era como no interior, que ficava rodando as praças. Ah, sim. Aí quando tava para ficar doido, rodava ao contrário. Tinha uma pracinha lá, que geralmente as mulheres que rodavam. A maioria eram as mulheres. E os homens ficavam sentados. Os homens ficavam ali no entorno, né? Aí ficava assim de olho, né? Aí ficava paquerando. Aí os olhares se cruzavam, e aí às vezes dava certo. E o senhor teve que... Claro, naquela época tinha que pedir, né? A mão da esposa, né? Tinha todo esse ritual, né? Sim. A gente geralmente tinha uma conversa, não no modo tradicional de chegar lá, mas a gente conversava os próprios pais já tinham assim uma ideia de que ia acontecer alguma coisa, né? Mas a gente conversava. Quando o senhor fez a residência no Rio, né? No Rio, no Hospital da Lagoa. Como era Teresina quando o senhor voltou? Tinha o quê de hospital? Porque assim... Eu conheci o Carlos Dimas... Como é que tinha de hospital nessa época? Rapaz, aqui tinha os 3 hospitais gerais, né? Que era o Hospital Santa Maria, onde eu trabalhei, né? O Hospital Casa Mata, o Hospital São Marcos. Eram esses os hospitais que tinham. Fora o Hospital Público, o HGV, e o Hospital de Pediatria e o Hospital HDIC. Que ainda hoje chama de HDIC, mas era o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, né? Eram esses hospitais. E, além disso, o hospital psiquiátrico, que tinha o Meduna e a Colônia. O senhor foi um dos primeiros endoscopistas aqui? Como essa? Não, quando eu cheguei aqui, já tinha um endoscopista, que era o Dr. Fernando,
que não mora mais aqui, mora em São Luís, né? E não sei se nessa época o doutor Odilon já fazia, eu acho que sim, já fazia endoscopia, né? Mas não há muito tempo, né? Que a endoscopia também, ela... não. Era rígida ainda a endoscopia? Ou já era endoscopia flexível? Não. Quando a gente chegou, a gente tinha um aparelho no hospital HGV, que era o flexível. Mas era aquele aqui, analógico. tinha que olhar aqui no... a gente olhava aqui e tal. No ópticozinho. Mas um aparelho bom, né? Evidentemente que quando surgiu o vídeo, o endoscópio, houve um avanço muito grande na tecnologia, porque a imagem era melhor, uma imagem digital, e aí tinha um recurso de você fotografar, filmar aquilo que a gente estava vendo, né? Então isso foi uma coisa muito, muito importante nessa evolução da endoscopia, né? Que como toda a ciência, a tecnologia voltada à medicina evoluiu de uma forma assim impressionante e rápida, né? E o senhor viu toda essa evolução da endoscopia, né? Vi, sim. Eu ainda vi aparelho, porque o endoscópio flexível, ele tem duas... As roldanazinhas. As roldanazinhas que você girava e te dava um movimento para cima e para baixo, esquerda e direita. E eu já vi eu usei um aparelho que era na alavanca, né? Era um aparelho fabricado nos Estados Unidos. Era o rígido? Não era o rígido. Eu cheguei a fazer no rígido, porque lá na Santa Casa, o doutor Seiji Nakakubo foi um dos primeiros endoscopistas do Brasil, né? E como ele era da cabeça e pescoço, a gente, às vezes, tirava corpo estranho com o rígido. A gente fazia broncoscopia rígida também. Então, o endoscópio era um cano, assim, literalmente um cano de ferro, com a lâmpadazinha, você tinha que ver por aqui. É como se você estivesse vendo através uma lâmpada que deixava muito a desejar, né? Na verdade, é uma relíquia, né? A gente aprendeu lá porque o Dr. Seiji era quando nós chegamos aqui, existia no HGV a clínica de otorrinolaringologia, né? Que foi criada pelo saudoso Wilton Mendes, né? E lá tinha esse rígido, né? Que era mais para ver esôfago, né? E brônquio. Era o que eles usavam, né? Talvez tirar um corpo estranho mais difícil. Principalmente, né? Usado em corpo estranho, né? Aí depois que esse aparelho do HGV foi comprado bem antes, mas não tinha quem usasse, né? Uhum. O doutor Otacílio foi ao Rio de Janeiro com o doutor Arthur e fizeram um treinamento rápido e voltaram, mas usaram esse aparelho aqui, mas não sei porquê, não foi de uma forma contínua, né? Ele só foi usado depois que chegaram os endoscopistas, esses que já tinham tido a residência em endoscopia, né? Doutor Dimas, o senhor disse que queria ser médico desde criança, né? O senhor estimulou seus filhos a serem médicos ou não? Rapaz, eu gostaria de ter tido um filho médico, né? Mas eles não quiseram. O filho que é professor da universidade, esse não, já foi determinado. Ele, desde sempre, queria esse negócio de computação, né? E é professor, né? E o outro queria ser advogado. E aí foi, né? Mas eu senti uma certa frustração por não ter tido um filho médico. Mas aceitei sem problema nenhum. Hoje eles são profissionais, bem-sucedidos, né? E graças a Deus estão aí na luta, né? Entendeu? Então é isso. Bora ver aqui essa história aí. Aliás, eu tenho a impressão, já falei isso lá em casa, não mais há tempos atrás, rapaz, esses meninos, quando viram que o pai trabalhava demais, eles devem ter... Bora ver o que se é confirmado aí, né? Não,
uma da coisa que ele deixou toda a vida, os meninos muito à vontade para escolher o que eles queriam, certo? Ele dava todo o suporte, falar em estudo, falar em livro, sabe? Tudo ele dava todo o suporte, mas ele nunca ele disse assim, é para ser médico. Né? Só teve uma vez que, quando a Moara passou em psicologia em João Pessoa, que aí quando ela veio para cá, ficou aqui, quando ela já estava de volta, nós fomos jantar fora, e aí ele disse assim, não vai ter nenhum médico para tomar conta da gastroclínica, né? Aí, tanto é que quando a Moara chegou lá, mamãe, o que a senhora acha de eu estudar de novo e tentar medicina? Ela daria. O Dimas Emílio mesmo, toda a vida quis fazer direito, o mais novo, e o André, toda a vida ciência da computação. Uma vez também ele perguntou, por que nenhum dos meninos quiseram medicina? Será se foi você? Porque às vezes eu reclamava muito, porque ele saía de um plantão, entrava no outro. Muitas vezes eu me arrumava para ir para um casamento, para uma coisa, e aí chegava, ele era chamado, então isso incomodava. Às vezes meus irmãos diziam, tá tão bonitinha para dormir, sabe? Que aí quando ele demorava. Tinha vezes que, uma vez mesmo nós íamos para um casamento, eu fiquei toda arrumada lá na recepção do Santa Maria, esperando por ele, toda encabulada, entendeu? Assim, no começo, porque ele saía de um plantão e entrava no outro. Então, eu acho que eu digo assim, não, eu acho que os meninos, pergunte os meninos, eles vão lhe dizer. Mas, falando nela esperar, eu tinha um interessante negócio. Que eu estava aqui, já tinha ido pegar ela em casa, a gente ia jantar em algum lugar. E aí recebi um telefonema do quartel, chamando. E aí eu achei que era para atender alguém. Quando cheguei lá, era um esquema de prontidão. Aí tava o pessoal, os oficiais na saleta de entrada, assim, um monte deles, todos eles. E aí eu cheguei toda paisana, muito bacana, vestido assim. Aí todo mundo começou a rir. Eu digo, oxe, foi que eu fiz de errado aqui que estão rindo. Aí o coronel, mas o senhor tem que ir em casa, trocar de roupa, vestir a farda, porque nós estamos é um chamado de prontidão. Eu digo, mas eu não sei, não me disseram isso. E assim foi, eu voltei com a Isabel para casa, vesti a farda e voltei para o quartel. Não pegou uma reprimenda, não? Não. O médico tinha certa, tinha certa regalia, assim? Tinha uma certa tolerância porque era civil, né? Uhum. Então, não era de... Não estava na carreira militar, né? Que se cumprisse todo aquele... Né? Pois é, a sua esposa passou por toda a profissão aí, né? E o senhor acha que foi por isso mesmo? A mesma impressão que o senhor tem da dona Isabel mesmo, da sua correria, acaba desestimulando um pouco os filhos a querer, né? Eu não posso afirmar isso, né? Mas faz a gente pensar que tenha sido. Não sei. Engraçado, lá em casa a gente tem um pensamento, vamos dizer assim, complementar, né? A minha esposa, ela nunca pensou em ser outra coisa. Ela quer que as nossas filhas sejam médicas. E eu quero que elas sejam empreendedoras. Então, talvez sejam médicas e empreendedoras, né? Mas ser. A gente nunca escolhe o que os filhos vão ser, vai parecer com você, né? Às vezes pode ser um artista aí e a gente não sabe, pode ser... Na verdade, tem que aceitar, né, doutor Dimas? É verdade. Tem como a gente viver a vida das pessoas, né? Não pode ser intransigente com essa coisa, né? Eu tenho um caso na família do Eduardo, que é meu sobrinho, meu afilhado. O pai dele era irredutível, ele tinha que fazer medicina. Aí ele fez um direito e o pai dele não gostou e disse que não queria fazer e tal, que ele tinha que fazer medicina. E ele estudou para fazer um vestibular, não para medicina, passou no vestibular só para mostrar para ele que ele podia passar no vestibular de medicina. Mas não queria fazer. Mas ele fez o vestibular e hoje é um médico. Ele fez para dizer que passava, mas fazer. Mas por intransigência do pai, né? A minha esposa fala assim,
Não, as meninas podem ser o que quiserem depois de formarem medicina. É. E vamos ver aí, ó, por falar em esposa, a sua esposa tem mais um recado aí pro senhor. Carlos Dimas, são várias etapas que nós passamos, né? Então, eu acho que eu só queria pedir para te parar um pouquinho agora, né? E curtir mais a nossa velhice, nós dois juntos, né? E também te dizer, acho que não precisa dizer, né? Nós estamos 44 anos juntos e eu acho que o que uniu a gente foi o amor mesmo, né? O amor à família, amor de várias formas. O amor existe entre a gente, né? Todos os tipos de amor existem entre nós, né? Então eu quero te parabenizar, né? Porque toda essa tua luta e te dizer que eu te admiro demais, né? Você foi um exemplo tanto para seus filhos como para seus sobrinhos, para os sobrinhos do meu lado, os amigos dos seus filhos, quanto se espelharam em você, essa sua dedicação, esse seu amor à medicina. Você é médico porque você tem amor à medicina. Você ama seus pacientes, você quer cuidar de cada um com todo zelo, com todo carinho. Enquanto não consegue, você não desiste, né? Então você é uma pessoa maravilhosa e muito amada. Pode saber disso. Beijo. Obrigado. Vê que é uma mulher Pois é. apaixonada depois de 40 e tantos anos, né? Como é que eu ia resistir, cara? Não dava. E doutor Dimas, eu observo assim, é como as personalidades de vocês são complementares, né? O senhor é aquela pessoa mais contida e a sua esposa é mais extrovertida, verdade, né? Mais alegre, né? Eu acho que os casais, assim, às vezes se complementam, né? Nessas coisas. Talvez ela tenha uns traços que o senhor não tem e o senhor... É verdade. O senhor nota desse que jeito. os filhos, eles têm essa mistura também? Ou parece mais com o senhor? Parece mais com a dona Isabel? Menos, né? Não tem assim um que seja assim tão com a postura mais sisuda, assim, vamos dizer assim, né? Ou mais séria, como as pessoas gostam de dizer. Eu nem me acho tanto sério assim, né? Mas eu tenho um filho, o André, que é o professor, que ele tem um pouco os meus traços, né? Uhum. Mas é um cara brincalhão, faz a vida dele social boa. E o Dimas parece mais com a Isabel. Esse impressiona mais a gente, é que tem uma interação dele com os outros, com as pessoas, é de chamar a atenção. Ele é bem extrovertido. Muito, muito extrovertido e muito trabalhador também, todos eles. Hoje, assim, essa parte... A Moara também, a Moara é assim mais, ela é mais circunspecta, né? Mas se relaciona bem com o mundo, com a vida, né? Eu vejo que hoje a pessoa ser extrovertida, nessa questão do networking, está cada vez mais importante, né? Com esse mundo aí de mídia também, social. Hoje, eu não sei se eu posso dizer que é um fato... É um fato importante, mas deixa muito a desejar, né? Porque da margem há muita narrativa, né? Então, hoje a pessoa, ela tem mais uma narrativa, e essa narrativa, às vezes, não coincide com a personalidade dela. Uhum. É uma forma de você alcançar um objetivo, muitas vezes discutível, né? Então, hoje, o que manda, o que predomina é a narrativa. Eu posso ser um pulha e fazer uma narrativa através das redes sociais, me vendendo como uma pessoa de boa personalidade, de boa índole, que é o que existe muito hoje. Mesma coisa os profissionais, né? A medicina mudou muito.
Mudou. Inclusive, eu até falei para o senhor, né? Insisti, né? O senhor falou que foi livre, espontânea impressão, né? Que um dos argumentos que eu usei é exatamente esse. Quer dizer, um médico tão conceituado como o senhor, experiente, muitas vezes não quer aparecer na mídia, que hoje é tão importante, e outras pessoas, às vezes, sem informação nenhuma, têm essa habilidade de mídia e consegue captar, ela não consegue manter, mas consegue captar um volume de pacientes ali pela habilidade na mídia, não necessariamente pela formação e pela habilidade técnica, né? E aí, por isso que eu insisti tanto aqui para o senhor vir para essa entrevista. Essa perspectiva do médico mais novo é de usar as redes, né, e outras coisas mais que a gente não teve, como a formação econômica, por exemplo, e de usar a rede para se divulgar aquilo que ele é, o que ele acha que é, né, e divulgar seu nome, a disputar um mercado que é cada vez mais competitivo. Tem muita gente boa também que sabe fazer marketing, né? Não tem só como sempre teve. Na época que a gente chegou, não tinha nada disso, né? A gente não fazia propaganda, ninguém fazia propaganda, né? Não precisava, Não precisava. E por formação também a gente não se aventurava nesse campo aí. Então a gente sempre acreditou que a clientela, o nome, a gente conquistava com a forma de se conduzir, de tratar, né, de resolver as questões que se nos apresentavam, né? Então é isso que conquistava a clientela. E que, graças a Deus, eu e muitos outros ainda tem. Tem até assim, tem um livro, né, que é Se Disney Administrasse Seu Hospital, né? Ele tem estudos até falando disso, que a empatia é a primeira coisa que faz um paciente voltar ao médico, né? A segunda é a capacidade técnica. Ou seja, a parte de empatia do médico ser uma pessoa mesmo que se preocupa com as outras, né? É muito importante. Sem dúvida. Eu acho que eu me sobressaía mais com o conhecimento do que com a parte de empatia, né? Não, mas isso também simpatia, diria. Não é nem empatia, simpatia. Mas mais porque o senhor é a pessoa mais séria, né? E aí, às vezes, as pessoas confundem isso, né? Quando a pessoa é mais extrovertida, aí é mais tranquilo, né? É mais fácil. E é engraçado a endoscopia. Mas eu voltando aí, eu quero só corrigir. Não é empatia. É menos simpático. Empático o senhor era, só não... É a simpatia mesmo, né? Que é diferente da empatia. Bem, a endoscopia já tem muito tempo, né? Será que as pessoas sabem mesmo o que é endoscopia? Vamos ver aí o que é que o pessoal acha da endoscopia. Roda aí, produção. E no quadro Pergunte ao Doutor de hoje, especial para o Dr. Dimas. Olha, Dr. Dimas, eu vim às ruas de Teresina para saber se os teresinenses sabem a diferença entre endoscopia e colonoscopia. Vamos lá? Felipe, tu sabe a diferença entre endoscopia e colonoscopia? Ih, rapaz. Não. Você sabe qual é a parte do corpo humano em que é feito a colonoscopia e a endoscopia? Acho que é no pescoço. É o quê? Acho que é no pescoço. Algum familiar seu já precisou fazer endoscopia ou colonoscopia? Ou você já ouviu falar na sua família? Não. Dona Neuza, a senhora sabe a diferença entre colonoscopia e endoscopia? Não sei, porque é um exame que a gente todo mundo quer fazer, né? E aí eu já fiz ele também. E aí, o que você achou da colonoscopia? Normal. Legal! Bem louco! E aí, doutor Dimas, vamos o senhor explicar um pouco aí, porque tem muita gente que chama o exame da borracha, né, antigamente, é verdade. Né, a endoscopia, né? Que o senhor tem toda a história da endoscopia tá com o senhor, né?
Só se eu explicar em palavras rápidas aí a diferença de endoscopia e coluna e o que mudou também no conforto, né? De quando o senhor começou para hoje, né? A endoscopia é um aparelho feito, é um exame feito com um aparelho que a gente chama endoscópio, que tem um sistema de iluminação e câmera, que grava, que vê a luz do órgão e repassa para um aparelho onde fica gravado todas as imagens, né? E é feito no estômago, examina o esôfago, estômago, duodeno, né? E um outro aparelho com as mesmas características, só que é mais longo, que é o colonoscópio, que se faz a colonoscopia, que é um exame do intestino, né? Todos dois são importantes, têm uma definição de imagem espetacular e que vê com detalhes as lesões que possam acontecer nesses dois órgãos. É isso que a gente vê e que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente define do que se trata, né? Já tem o diagnóstico endoscópico. E permitem fazer uma biópsia, fazer uma magnificação e um corante para definir melhor, trazer mais detalhes que possam ajudar no nosso diagnóstico. Então, são aparelhos muito, muito importantes no estudo do aparelho digestivo, certo? Doutor Dimas, assim, a evolução do conforto, né? Porque tem muita gente que tem medo de endoscopia colon, chama do exame da borracha, né? Que não é mais assim, né? Não, como é que mudou a questão do conforto? Quando a gente começou a endoscopia, a gente fazia o exame praticamente sem sedação. Você colocava um anestésico na garganta e por ali introduzia o aparelho. A sedação era segura nas mãos. Segura! A cega... o paciente, geralmente, ele levava muito a sério a palavra do médico, né? Uhum. E muitas vezes se obedecia. controlava e se obedecia, né? Por uma certa pressão que às vezes a gente fazia, né? E era sem sedação. E hoje, foi evoluindo, essa questão foi evoluindo e a gente fazia alguns sedativos, esses sedativos mais antigos, que tinha muito tempo de ação, até 24 horas o paciente ficava assim meio sedado. E foi surgindo novos medicamentos, né? Medicamentos de ação mais rápida e que se aprimorou muito com o advento do Propofol, que esse é um marco divisório entre os exames, que esse medicamento que é usado pelo anestesista, por isso que o anestesista tem que estar na sala hoje para fazer uma sedação profunda. E nessa sedação profunda, esse medicamento nos dá um curto tempo de ação, de cerca de 10 minutos, que é o tempo onde você faz o exame de endoscopia, né? Muitas vezes, numa colonoscopia, que demora mais tempo, o medicamento é feito repetidamente para conseguir um tempo maior. Então, isso fez uma diferença. Hoje, eu posso dizer que a endoscopia é um exame seguro e perfeitamente tolerável, porque a pessoa está sedada, não está vendo, não está sentindo nada. Então, é um exame muito seguro hoje, que não há nenhum temor de ser feito, né? Por conta da segurança. Aliás, eu quero chamar a atenção que para o exame, o endoscópio, existe toda uma estrutura em torno que nos dá maior segurança. Então, hoje, por exemplo, aqui na clínica, nós temos até aparelho de respiração, um respirador, para caso seja necessário, nunca foi, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Uhum. Então, tem que se ter, além do respirador, tem que ter aqueles mecanismos de aqueles aparelhos de ressuscitação, né? E toda uma equipe, que é fundamental,
que possa operar, que pode auxiliar ou que auxiliam, que tem o conhecimento, o treinamento, e aqui o George é muito insistente nessa questão do treinamento. Ele anda fazendo treinamento aí periodicamente, né? E é isso. Isso nos dá uma segurança e, por estar seguro, né, a gente tem mais tranquilidade para fazer esses procedimentos, né? É verdade que no Hospital Gastrovita a gente sempre investiu nisso, mas o principal mesmo é o fator humano, médicos como Com o senhor e certeza. outros, né? Porque, Porque tem que ter médico especialista, né? com certeza, Faz a diferença. faz a diferença. E o médico, ele tem que ser um especialista com formação específica para endoscopia, né? Porque a diferença é muito grande de um médico especialista para um não especialista, né? E hoje aqui nós temos, todos eles são especialistas. Aqui no Hospital Gastrovita. E a gente tem uma tranquilidade muito grande de trabalhar aqui, porque além de ter uns elementos técnicos, equipamentos e tudo que o envolve, a gente tem a segurança que o ambiente nos dá, né, na realização desses procedimentos. Em qualquer eventualidade, a gente tem como socorrer, né, e resolver as intercorrências. E tem um ambiente muito amigável, né, dos profissionais, entre os médicos e entre a equipe de enfermagem, o enfermeiro, né, e isso nos dá uma tranquilidade e uma segurança muito grande. Sempre falando Então, uma bobagemzinha de vez em quando, para distrair. Exatamente, não é muito sisudo, o ambiente também tem que ter humor também, e isso descontrai muito, né? Doutor Dinho, por falar em alegria, e o futebol? Como é que anda aí seu time? Rapaz, meu time está com expectativa aí de ser campeão, ser multicampeão esse ano. Mas isso é coisa de torcedor ou é verdade mesmo? Não, é verdade, hoje nós temos o melhor time do Brasil, né? Eu não preciso nem dizer o nome, né? Que todo mundo já sabe. Mas diga aí, que pode ser que tenha outros... É o Flamengo. Importante do Flamengo, né? É tipo uma muleta? É um amuleto, né? É paramentado. A gente vai assistir o jogo. Lá em casa a gente se reúne aí para assistir o jogo. Alguns amigos, para o jogo mais importante. A gente está sempre acompanhado, né? Mas tem a superstição mesmo da camisa, por exemplo, se for um jogo mais importante, tem que ser essa camisa aí ou não tem essa Não, superstição? é sempre essa daí. Engraçado que o senhor não parece ser uma pessoa supersticiosa, mas na hora do time é. Não, mas não é nem superstição mesmo, é para estar ali condizente com o ambiente, o clima, né? Que a gente cria. Então, além desse negócio de time, eu sei que o senhor gosta de viajar muito, né? O senhor gosta mais, quando o senhor viaja, mais no Brasil, fora? Nem tanto assim, eu até gostaria de ter viajado mais. Eu viajava mais quando tinha os meninos mais jovens, que andavam muito principalmente no Nordeste, né? E depois ampliei mais o horizonte para o Brasil. E tem algumas viagens para o exterior, mas muito poucas, né? Eu, na verdade, eu não viajo muito, né? Olha aí o senhor passou ali, o senhor estava em Paris, com bigode. O bigode sempre junto. Praia. Eu Aí gostava onde muito é de aí? praia. Era nas viagens aí. Aí voltou aí para Paris. Paris. Eu Foi- gostava muito de viajar com a família, né? Pois é, mas a dona Isabel cobrou aí para o senhor trabalhar menos e viajar mais. Mas eu já diminuí, né? Já Já diminuiu. diminuí um bocado. Mas o senhor não consegue, né, também ficar Rapaz, longe eu assim, sempre não? digo que medicina é um vício. É. Não dá para É. ficar sem, né? Então, quanto mais o senhor, depois de... E também é um compromisso, né? Porque naturalmente, você tem aquelas pessoas
que dependem de você. E eu levo isso com muita seriedade, né? Uhum. De atender, se eu tenho um compromisso aqui de atender o consultório, não é qualquer coisa que me faz Não vir. não vir, né? Então tem essa coisa de tem uns contatos, né, que demandam a gente sempre tem dado uma resposta, né? Pois é, eu admiro muito, assim, depois de décadas fazendo endoscopia, o senhor ainda tem uma disposição para trabalhar que muito meninos que está se formando agora não tem, né? Tenho sim. Só tem muita disposição, uma coisa... E gosto muito de fazer endoscopia, senão já teria Percebe-se. mudado. Diz que como é quem gosta do que trabalha, nunca trabalha, né? Tem essa... Você não se Não, sente assim... eu gosto de trabalhar. Pois é, quando Por isso você... que a Isabel cobra aí. mas tem que dar um tempinho, pelo menos, para viajar um pouquinho, né? É verdade. Que é bom. Doutor Dimas, o papo foi bom, né? Acho que a gente falaria aqui mais algumas horas aqui, né? Eu quero agradecer, né, que o senhor aceitou o convite, né? Olha, para quem não gosta de conversar, de aparecer, né, na mídia, o senhor leva muito jeito. Tem que aparecer mais. Agora nós vamos botar para aparecer mais. Vamos ver. Foi muito obrigado, doutor Dimas, por esse papo aí agradável e pelo seu exemplo de profissional. Eu que agradeço. Valeu, galera. Talk Show Archimedes hoje foi show. Até mais.